Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar este culto de Santa Ceia, louvando ao nosso Deus, iniciando pelo hino do nosso cenário número 136. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo a ti. Amém. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Que bom e agradável estar na casa do Senhor. Isso é um motivo de alegria, de gratidão, só motivo de agradecer ao nosso Deus por esse privilégio. Um dia Ele ter nos alcançado, ter nos libertado. Nesse momento, com esse espírito de amor, gostaríamos de convidar a todos para fazer uma oração de invocação, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Santo, santo, maravilhoso Deus, Pai querido, amado, em nome de Jesus. Pai, nesse momento tão precioso que estamos aqui nesta noite, Senhor, na Tua casa de oração, gostaríamos de te agradecer pelo dom da vida, pelo ar, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nesta noite, neste local, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que o Senhor tem um propósito na nossa vida, Senhor. Porque o Senhor nos escolheste, Senhor. Não foi por acaso que estamos aqui. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos o reverendo Niclésio, que está na responsabilidade, Senhor, está à frente do rebanho, Senhor, da Igreja Presbiteriana de Caicó, como também de toda a sua liderança. Em nome de Jesus, perdoe nossas falhas e continue conosco. Amém. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 João. Em 1 João, vamos ler no capítulo 1, versículo de 7 ao 9. 1 João, capítulo 1, 7 ao 9.
está escrito: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Meus irmãos, nesse momento é o momento que nós temos a oportunidade de pedir perdão ao nosso Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Que nós possamos fazer isso de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que nós possamos fazer isso agora. Que possamos esquecer de quem está ao nosso lado, das coisas que para trás ficaram, e focar somente em Jesus nesse momento, principalmente hoje, que é dia de Santa Ceia. Que possamos pedir perdão nesse momento ao Senhor. E depois de alguns instantes eu peço ao irmão Ziraldo que faça uma oração de confissão de nossos pecados. Amém. O irmão Paulo terá a oportunidade de louvar mais um cântico. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Do nosso cenário é número 6868. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas.
a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção da vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Por isso nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor, nosso Deus. Nesse instante, convido os irmãos para que abramos a palavra do Senhor no Salmo 100. E aqueles que puderem, ao encontrar, os que puderem ficar de pé para fazermos essa leitura de uma forma participativa. Estarei lendo os versos ímpares e os irmãos com os versos pares. Salmo 100, hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus. Podeis sentar os irmãos, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, a nossa irmã Diana. No segundo cântico é o momento de nós podermos ofertar e dizimar ao Senhor com alegria. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvemos ao Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Vamos declarar isso para Ele. Dizendo que você veio para adorá-lo. Veio para se prostrar, dizer que Ele é Deus. Exaltado sobre tudo e sobre todos. Quero
veio para adorá-lo. Vim para adorar. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amor, totalmente digno, tão eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluias. Vamos louvar o hino do nosso inário, número 266. Vamos cantar o hino Rude Cruz. Enquanto isso, os irmãos vão ofertando ao Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu,
desprezado, morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Cante se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante convidamos as crianças, juntamente com as professoras, para orarmos, pedir ao diácono José que faça essa oração, pedindo a Deus a bênção sobre essas crianças, sobre as professoras, sobre os pais, sobre os irmãos desta congregação, que Deus continue abençoando. Juntamente também aqueles que puderam dizimar e ofertar e os que não puderam. Que Deus continue abençoando o seu povo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento, nós queremos receber aqueles que nos visitam e toda a igreja diz como? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais 20, 40, 50. Aqui é a casa de Papai do Céu, lugar de adoração
ao Senhor nosso Deus. Gostaria de avisar que quarta-feira nós teremos culto de oração e ensino a partir das 7 horas da noite. No domingo, culto às 6 horas, em nome de Jesus. Nós continuaremos aprendendo a palavra do Senhor. Na quarta também na salinha dos jovens e adolescentes. Tem sido uma bênção. O menino tem uma tarefa de casa para quarta-feira. E vai ser tudo para a honra e glória de Jesus. Nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus com o seminarista irmão Davi. E depois o pastor dará continuidade com a ceia. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Desde já agradeço ao Conselho da Igreja, representado pelo presbítero Lohan, presbítero Petrônio, como também ao reverendo Niclésio, que cedeu o púlpito nesta noite. E louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor, a inerrante palavra do Senhor, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos meditar nesta noite apenas no verso 1 ao verso 3. Domingo passado meditamos capítulo 1, verso 15 ao 23, e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos no capítulo 2 dessa maravilhosa epístola. Amém? Diz assim a inerrante palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações nesta noite. Santo Deus, eterno Pai, Trindade augusta, Trindade santíssima, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela tua graça, o teu rico amor, ao enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Senhor, não te pedimos nem prata nem ouro, mas que o Senhor venha receber o louvor, todo o ato de adoração da tua igreja nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, mediante a tua inerrante palavra. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, alimenta o teu rebanho, porque para onde nós iremos, ó Pai, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde nós iremos. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. Não me deixe só aqui no púlpito. Não deixe que eu fale nenhuma palavra do meu coração, mas que o Senhor venha me auxiliar e que eu venha falar, Senhor, apenas a tua palavra, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder, mas pregar a tua palavra com fidelidade, com autoridade. E para isso, Senhor, preciso da tua ajuda, porque sem ti nada nós podemos fazer.
E assim, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, há textos na Sagrada Escritura que brilham como o sol, e há textos que funcionam como espelho para a minha e para a sua vida, como igreja. E nem sempre gostamos do reflexo. E em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, estamos diante de um espelho sincero e verdadeiro, nos versos 1 ao 3. E Paulo não começa dizendo aos irmãos daquela amada igreja: vocês estavam feridos. Paulo não diz isso. Paulo também não diz: vocês não estavam perdidos. Vocês não estavam machucados. Mas ele diz o seguinte: vocês estavam mortos. Preste bem atenção. Paulo diz no verso 1: vocês estavam mortos. Irmãos, o diagnóstico de Paulo é brutal, mas é libertador. Como dizia o reformador Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: a graça só é doce para aqueles que primeiro provaram a amargura do pecado. Antes de mostrarmos o Cristo que ressuscita, Paulo nos faz encarar quem nós éramos no túmulo. E isso não é para nos humilhar, mas é para nos curar. Porque ninguém pode valorizar a salvação em Cristo enquanto não entender a sua perdição. Irmãos, e o apóstolo tem como propósito, ao escrever esses 3 versos, o seguinte: ele quer mostrar que a igreja deve reconhecer com honestidade e profundidade a nossa antiga condição espiritual, a fim de engrandecer a graça de Deus, despertar a humildade e quebrar o nosso orgulho espiritual e preparar o nosso coração para a maravilha da salvação descrita no verso 4. Então, Paulo confronta os efésios com o propósito de engrandecer a graça de Deus, de produzir humildade naqueles irmãos, de quebrar o orgulho espiritual e louvar e enaltecer a graça de Deus descrita no verso 4. Mas, irmãos, o que exatamente Paulo quer que a igreja ou nós nunca esqueçamos? Quais são as 3 verdades sobre quem éramos antes de Cristo? E há 3 verdades nesses versos que nem eu, nem você, de modo algum, pode esquecer. E devemos sempre estar diante desse espelho, que é a palavra de Deus. E eu quero meditar nessas 3 verdades. Primeira verdade se encontra no verso 1, segunda no verso 2 e terceira verdade no verso 3. Primeira verdade: antes de Cristo, irmãos, estávamos mortos espiritualmente, incapazes de reagir, responder ou nos salvar. Estávamos mortos. Não
podíamos reagir ou responder ou nos salvar. É o que Paulo vai dizer no verso 1. Paulo diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Não estávamos doentes, fracos ou feridos. Estávamos mortos. Mortos. Não respondem a estímulos. Não buscam a Deus. Não podem mover um dedo em direção à salvação. Nós estávamos no túmulo, mortos, por conta do meu e do seu pecado, caminhando para a perdição, caminhando a passos largos para o inferno. Não tínhamos forças para reagir, ou responder, ou nos salvar. Essa é a primeira verdade que Paulo nos ensina. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: sem a graça, o homem está tão morto quanto um cadáver diante de Deus. Irmãos, o pecado, ele não apenas mancha, mas ele mata. Mata a sensibilidade espiritual, o desejo pelo bem, a capacidade de obedecer. O pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos torna inimigos de Cristo. Não temos o desejo de buscar o bem ou de reagir diante do pecado. Não temos, porque ele mata, ele cauteriza a mente do pecador. Irmãos, e essa era a nossa condição antes de Cristo. Por que Paulo confronta os irmãos? Ele exalta, ele louva a Deus, dá graças a Deus, no verso 15 ao 16 do capítulo 1, porque ele vê a evidência da salvação no meio da igreja. Paulo diz: eu dou graças pela fé que vocês têm em Cristo. Eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm para com os santos. Do verso 17 ao 23, Paulo ora. Diz: eu oro a Deus para que vocês tenham maturidade espiritual. Eu oro a Deus para que vocês venham conhecer o Cristo das Escrituras, para que vocês venham confiar no governo soberano e na providência de Cristo. Mas no verso 1 ao 3, Paulo confronta. É algo interessante. Paulo diz: olha, a fé, vocês têm fé em Cristo, vocês amam sinceramente os irmãos. Eu oro para que vocês busquem maturidade. Mas saiba de uma coisa: essa fé, esse amor, não procede de vós, mas procede de Cristo. Essa grande salvação, vocês não têm mérito. O mérito é de Cristo. Foi Cristo quem vos escolheu. Foi Cristo quem vos salvou. Foi Cristo quem escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. Foi Ele quem encarou a rude cruz. Foi Ele quem se ofereceu em nosso lugar na cruz. A obra de salvação, ela é linda. O cordão umbilical foi cortado. Não há participação do homem. Qual a nossa participação? Morto, sem vontade, sem reagir, sem desejo de buscar a Deus, inimigo de Deus. E Paulo continua no verso 2.
quais andaste outrora, no tempo passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Antes, irmãos, de Cristo, éramos escravos, seguindo o curso do mundo, obedecendo o diabo e cedendo aos desejos da carne. Volto a citar Martinho Lutero, uma frase, uma citação dele bastante conhecida. Ele diz: o homem é uma besta, ou o homem é montado por Deus ou pelo diabo. Não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ah, eu sou quase crente. Ah, eu sou amigo do Evangelho. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Outrora, Paulo vai dizer, éramos escravos do mundo, éramos escravos do diabo, éramos escravos dos nossos desejos pecaminosos, dos nossos desejos pecaminosos, manchados pelo pecado, inclinados somente para obedecer à carne, inclinados para o mal. Irmãos, 3 correntes Paulo vai citar aqui no verso 2 e uma no verso 1. A primeira corrente que nos prendia, o mundo, uma pressão externa. Vai dizer no verso 2, andaste outrora segundo o mundo. A segunda corrente, o diabo, a opressão espiritual. E a terceira corrente, a opressão interna, a carne. Essas 3 correntes nos oprimiam. E é interessante que Paulo exalta a graça de Deus nesse capítulo. Quando você olha para Atos 19, vai dizer que aqueles irmãos, antes de Cristo, eles eram totalmente escravizados pelo diabo. Diz que o Senhor alcançou alguns dos efésios. E lá no final do capítulo 19 diz, a partir do 18, do verso 18 diz que eles confessavam os seus pecados publicamente. Eles queimaram os seus livros de magia negra, de arte, de todo tipo de bruxaria, eles queimaram publicamente. Era um povo escravizado, oprimido pelo mundo, guiado pelo diabo, obedecendo os seus desejos da sua carne. Um povo totalmente debaixo do jugo de Satanás. E Paulo traz à memória isso. Irmãos, o pastor falecido John Stott, ele vai dizer, sem Cristo, somos dominados por influências internas, externas e infernais. Literalmente, o homem sem Cristo, ele é escravo do mundo, do sistema mundano. Ele é escravo do pecado, ele é escravo da sua carne pecaminosa. Não éramos livres. Pensávamos que era, mas não éramos livres. O diabo nos manipulava. O diabo nos enganava, o diabo nos escravizava. Éramos arrastados por nossos desejos pecaminosos. Perseverávamos na prática do pecado. Tínhamos até a consciência que aquilo era errado, que aquilo vai contra a lei de Deus. Tínhamos a consciência, porque muitas das noites não conseguíamos dormir com a consciência acusando o nosso pecado. Mas mesmo diante da nossa consciência
acusando o nosso pecado, não tínhamos força, porque estávamos mortos. Éramos escravos. Escravo não tem vontade própria. Ele obedece ao seu senhor, ao seu dono. Terceira verdade, irmãos. Antes de Cristo, éramos por natureza filhos da ira, destinados ao justo juízo de Deus. Volto a repetir, com temor e tremor. Antes de Cristo nos alcançar, nós éramos palha, aguardando a condenação eterna. Éramos palha, estávamos sendo entesourados para o inferno. Mas louvado seja Deus, enaltecido, exaltado seja Deus, que enviou o seu unigênito Jesus Cristo e fez o maior de todos os milagres, transformou palha em trigo. Éramos inimigos, nós fomos reconciliados mediante Cristo. Caminhávamos para o inferno. O Senhor pegou na nossa mão e nos redirecionou ao caminho da eternidade, a um caminho que glorifica a Cristo, que glorifica a Deus. Estávamos perdidos, Jesus nos encontrou. Estávamos mortos, Ele nos ressuscitou. Éramos escravos, Ele nos libertou. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nossa condição não era apenas moral, era judicial, nós éramos devedores diante de Deus. Não era só porque fazíamos o mal, nós estávamos debaixo da ira santa de Deus, não da ira de deuses pagãos, mas da justa resposta de um Deus que é perfeitamente santo, justo. Um teólogo reformado, ele diz: se você não entender a ira de Deus, não entende o amor de Deus. Se você não entender quem você era outrora, antes de Cristo, se você não entender a ira de Deus, você vai menosprezar a graça de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que menospreza, que faz pouco caso da graça de Deus, porque não compreenderam corretamente a graça, não compreenderam quem eles eram outrora, e nem a ira santa de Deus. Porque somente quando vemos o juízo que merecíamos é que entendemos a profundidade do amor que recebemos em Cristo. Irmãos, nós estávamos diante do trono, éramos culpados. O dinheiro, a influência política ou judicial não poderia salvar ninguém. O poder, a fama não poderia. As riquezas do mundo não poderiam comprar a minha e a sua salvação. Era necessário Cristo, um santo, sem pecado, cumpridor da lei, para assumir o nosso lugar na cruz. Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Nós éramos mortos. Entenda. Você não é bom, eu não sou bom. Você não é digno, eu não sou digno. Você não é merecedor do perdão,
Você não é merecedor do céu, você não é merecedor de desfrutar a eternidade face a face ao lado de Cristo, você não é merecedor de estar ao lado de Cristo no banquete, nas bodas do Cordeiro, não. É a graça de Deus, é um favor imerecido. Ele decidiu enviar o seu Filho, Ele decidiu nos amar, nos escolher antes da fundação do mundo. É graça, não temos mérito. Irmãos, Cristo é a resposta para cada uma dessas verdades. Estávamos mortos, Ele é a vida. Estávamos escravizados pelo pecado, Ele é o libertador. Estávamos debaixo da ira de Deus, Ele é o nosso justificador. Ele desceu ao nosso túmulo, quebrou as correntes e tomou o nosso juízo para si. Como disse Atanásio, Ele se fez pecado em nosso lugar, para nos transformar no que Ele é. Cristo enfrentou as trevas para nos trazer a luz. Ele não apenas nos perdoou, mas Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida. E diante dessas três verdades eu quero deixar duas rápidas aplicações para a minha e para a sua vida. Primeiro, diante destas verdades, devemos ser gratos a Deus pela obra de salvação. Diante do dia mau que vai bater na sua porta, olhe para o que Cristo fez na cruz. Olhe para o milagre da salvação. E olhe a profundidade, atente para a profundidade do amor de Deus para com você. Pois nós não fomos salvos por sermos inteligentes, bons ou merecedores, não. Não há mérito no morto. Qual o mérito no morto? Não há nenhum. Portanto, todo orgulho espiritual ou autossuficiência deve cair por terra. Somente Cristo pode salvar o pecador. Louve a Deus por isso. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque eu caminhava para o inferno, mas o Senhor me amou. O Senhor me escolheu, o Senhor cuida de mim, o Senhor me consola, o Senhor me fortalece. Eu não sou merecedor de tamanha graça. Segunda aplicação: seja submisso ao governo soberano de Cristo, confiando na graça de Deus. Pois Deus, olhe que maravilha, Deus salvou inimigos, Deus amou réus, Deus adotou rebeldes. Isso torna a graça de Deus gloriosa. Portanto, louve e glorifique a Deus pela obra de salvação em Cristo. Você andava distante de Deus, você era inimigo de Deus, você era zambuzeiro bravo, mas Deus enxertou você na videira verdadeira. Você não tem uma pátria, você não tem uma herança, você não tem um pai. E em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Por meio de Cristo nós temos um pai, por meio de Cristo nós temos um lar na eternidade. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que nos constrange diariamente, que nos confronta, ao ponto de Deus entregar o seu Filho em lugar de pecadores. Louve a Deus pela obra de salvação em Cristo. E eu concluo fazendo uma pergunta: quais são as três verdades sobre quem éramos antes de Cristo? Primeira, mortos espiritualmente, escravos espiritualmente e culpados judicialmente. Isso é duro, irmãos. Isso é duro, mas é necessário. Porque somente quem reconhece sua morte pode celebrar a vida. Somente quem reconhece seu cativeiro
pode cantar a liberdade. Somente quem reconhece a sua culpa pode amar e enaltecer a graça e o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Que Jesus Cristo nos abençoe, que Ele nos ajude a perseverarmos dia após dia até o Senhor retornar. Amém? Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos fazer a leitura para darmos início à ceia do Senhor. O texto para a instrução da igreja é aquele que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versos do 23 ao 26, que nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nessa noite, mais uma vez temos o privilégio, e assim como conclui-se esta perícope, de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, nós temos e cremos na presença espiritual de Cristo na ceia. Pão é pão, vinho é vinho, e estes elementos, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Assim, nesta ordenança, bênçãos do Senhor para a vida da sua igreja. De outra sorte, quando Paulo diz que há muitos fracos na igreja, porque eles não tinham entendido a doutrina, o ensino concernente a este sacramento, há também doentes. É necessário discernimento, mas é necessário entendermos que aqui na ceia do Senhor, proclamamos a sua vitória, proclamamos a redenção, proclamamos a vitória de Cristo, e aqui nós encontramos a obra trinitária da redenção para a vida da igreja. O Deus que amou o mundo de tal maneira, o seu Filho amado que Jesus que deu a sua vida para nos resgatar, e o Espírito Santo que opera a obra do novo nascimento, que é o penhor da nossa herança, aquele que nos instrui, que nos ilumina. Temos então na ceia aqui uma palavra que mostra o amor indescritível de Deus, porque não se pode medir, em favor daqueles que estavam perdidos, como vimos nesta noite. Mas ele veio buscar e salvar o que havia perdido. A ceia nos remete a uma mesa, a um lugar de família, a um lugar que o Senhor chama, e que o Senhor nos chama para participar de sua mesa. Mesa, lugar de família, de estar aqueles que pertencem à família. Na ceia do Senhor nós temos então um convite muito especial, porque aqui rememoramos o preço que foi pago para redimir o perdido pecador. Mas na ceia, nós também lembramos que Cristo vive em nós, como o apóstolo Paulo diz.
Ele é o pão vivo que desceu do céu. E pão é alimento. E alimento é fundamental para a existência. Então, nós temos na ceia do Senhor, aqui simbolizados, nestes elementos, no pão e no vinho, o corpo e o sangue de Cristo, simbolizados. E mostra exatamente que nós fomos alvos do amor de Deus e também o sacrifício de Cristo, ele veio sobre as nossas vidas, nos purificando de todo pecado. A ceia pede uma autorreflexão, ela mostra exatamente que devemos abandonar o pecado e ela também nos remete a algo precioso. Você e eu, meu irmão, fomos adotados na família de Deus. E o preço desta adoção foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos irmãos de fato em Cristo. E ele fez uma promessa, que um dia cearemos com ele e estaremos para sempre com ele. A ceia, então, é para os filhos de Deus, os filhos da promessa, aqueles que têm aliança com o Senhor. Não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do Senhor e para os eleitos, os seus escolhidos, para o seu povo. E ela fortalece, ela traz a nossas vidas de forma plena e clara a lembrança da promessa eterna do Senhor, novos céus e nova terra. Nós iremos nesse momento distribuir os elementos e logo após, à medida que vocês forem recebendo, vocês aguardam para comermos e participarmos todos nós juntos a um só momento. E logo que todos os elementos sejam distribuídos, nós estaremos orando, consagrando as nossas vidas e os elementos e participando da ceia todos juntos. Aqueles que irão participar ficam de pé. E enquanto os presbíteros estão distribuindo, nós estaremos cantando ao Senhor o hino 266. Deixa eu ver se é. Rude cruz se erigiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela
Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, consagrando este momento às nossas vidas e estes elementos, o pão e o vinho, o qual faremos uso. Ó Deus bendito e amado, diante da tua presença, suplicamos, ó Pai, por Cristo teu Filho, por amor do teu Filho amado Jesus, habilita-nos a participar, ó Deus, dignamente do pão e do vinho, trazendo, ó Deus, a pureza, purificando-nos de todo o pecado, fazendo, ó Deus, com que possamos participar e receber as bênçãos concernentes, ó Deus, a este sacramento. Pai, por Cristo teu Filho, nós também consagramos estes elementos, qual tiramos do uso comum para o uso sagrado. Rogamos assim a bênção do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Em Cristo teu Filho, nós te oramos hoje e sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória dele, em obediência a ele, participem do pão, pois ele disse: comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória dele, em obediência a ele, o Senhor de nossas vidas, possamos também beber do cálice. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, do amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz.